Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esse é mais um pedacinho do Maná dos Céus. Eu gostaria de falar hoje aos casais. Esta mensagem irá primeiramente ao grupo Casamento Feliz, depois será distribuído aos demais grupos. Que Deus vos abençoe abundantemente. Livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4, está escrito assim: honrado seja entre todo matrimônio o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus o julgará. Vamos fazer uma oração, vamos adentrar dentro da palavra de Deus. Pai Celestial, em o nome do teu amado Filho, Senhor Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Pai, estarei ministrando tua palavra, uma palavra que traga, Senhor, respaldo para uma vida conjugal abundante. E eu te peço, meu Deus, me dê discernimento, conhecimento e sabedoria, Pai, para falar ao meu irmão, à minha irmã, que tem enfrentado luta na sua vida conjugal, que muitas vezes a sua vida sentimental está abalada, o seu casamento muitas vezes desandou e necessita de uma palavra que lhe traga conforto e até mesmo ajuda para superar as dificuldades a dois, Pai. É isso que eu te peço em o nome do Senhor Jesus. Muito bem, amados. O escritor de Hebreus diz que a vida conjugal deve ser honrada, a vida matrimonial. O leito matrimonial deve ser sem mácula. Aos devassos e o adúltero, Deus julgará. Queremos utilizar essa referência para falar sobre casamento. O casamento é uma instituição divina. Você que é marido, ou você que é esposa, deve desfrutar desse relacionamento a dois, deve desfrutar da companhia a dois, sem ferir ou magoar a pessoa amada. A vida conjugal deve ser uma vida abundante, uma vida repleta da graça e da misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo, ele tem uma mensagem no livro de Efésios, no capítulo 5, verso 22, onde ele fala tanto para o marido quanto para a mulher. O versículo 22 do capítulo 5 diz: vós, mulheres, submetei-vos ao vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo aos seus maridos. Vós, marido, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de o santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar a sua própria mulheres como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Pois nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes a nutre e preza, como também a Cristo,
porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande este mistério. Mas eu falo em referência a Cristo e à igreja. Todavia também vós, cada um de si, assim ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencia seu marido. Muito bem. Aqui o apóstolo, ele diz que a mulher, ela deve ser submissa aos seus maridos, porque quando isso ocorre, ela está obedecendo ao próprio Deus. Porque Deus instituiu o marido como sendo a cabeça, como sendo aquele mantenedor, aquele que estará trabalhando em prol da sua família. O marido, ele deve cumprir a sua obrigação de marido, ele tem o dever de cumprir essa obrigação de marido, como sendo o regente da sua casa, como sendo aquele que toma as decisões, que trabalha e paga as suas dívidas para o bem-estar de sua esposa. Por isso a mulher deve se submeter. Não é para se humilhar, mas para se submeter ao seu marido e respeitando ele como sendo aquele que traz o mantenedor da casa. Porque o marido foi colocado como sendo a cabeça do lar. E Cristo é a cabeça da igreja. Nós somos parte do corpo de Cristo. O apóstolo está falando para a família cristã, para pessoas que fazem parte da família de Cristo. Então ele dá um exemplo. O marido, a mulher, ela deve se submeter ao seu marido, mas o marido, ele está numa hierarquia acima da mulher por ser aquele que deve cumprir o seu papel como marido. Existe marido hoje que não cumpre esse papel. Existe marido que vive à sombra da sua esposa, sendo ela o mantenedor do lar. Isso se inverteu. Então, quando isso ocorre, o marido deixa de ser a cabeça e passa a ser a mulher. O marido, ele tem uma obrigação com a sua esposa, ele deve amar a sua mulher. Ele deve não somente amar com palavras. Existe muito marido que diz eu amo você e trai. Mas o marido, ele deve amar a mulher. Um amor ardente como Cristo amou a igreja. E Cristo, por amar essa igreja, ele morreu em favor dessa igreja. Este amor ardente tem que estar no coração do marido. Se for necessário que ele venha morrer em defesa do seu lar. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Cristo, ele morreu. Ele entregou-se a si mesmo a fim de santificar a igreja. Mas antes, ele purifica essa igreja através da lavagem da água, que é o símbolo do Espírito Santo, e pela palavra, pela mensagem da sua própria boca, para apresentar a si mesmo esta igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aí o apóstolo diz que o marido deve amar sua própria mulher, como se ele estivesse amando o seu próprio corpo, como se ele estivesse amando a si mesmo. Quem ama, quem tem amor próprio, ele jamais irá ferir a si mesmo. Quem ama a si próprio, ele é capaz de amar a sua companheira, a sua mulher. Quem ama a si mesmo, ele não humilha a sua parte do seu próprio corpo. Então, a mulher faz parte do corpo do marido. O apóstolo diz que o homem deixará, esse versículo inclusive está no livro de Gênesis, quando Adão conhece a Eva, Adão fica
tão impressionado com a beleza da Eva, que ele diz que este é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Portanto, será chamado varoa, e deixará o homem, o pai e a mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Não serão mais dois, mas será uma só carne. Estará unido num laço que o une, tornando-se os dois em um só. É isso que o apóstolo Paulo está trazendo a referência agora. O Salomão também, ele traz algo para nós em Eclesiastes 9, versículo 9, ele diz: goze a vida com a mulher que ama todos os dias da tua vida, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vida, porque este é o teu quinhão nesta vida, e do teu trabalho que tu fazes debaixo do sol. Ele está falando aqui que você tem que ter uma vida prazerosa, uma vida, inclusive, sexual ativa. Quando ele diz que você deve gozar a vida com a mulher que você ama, todos os dias da tua vida. Porque a vida é passageira. A vida passa rapidamente. E você deve desfrutar o melhor da companhia da tua esposa, da tua companheira amada, daquele que Deus te deu para viver ao teu lado. Pois Deus te deu isso para você ter nesse mundo uma companheira fiel que te acalenta, que te acaricia, o quais Deus te deu debaixo do sol, diz ele, todos os dias da tua vida, porque este é a tua porção nesta vida. Este será o descanso de todo o seu trabalho que tu fazes debaixo do sol. Lembre-se que vocês já não são mais dois, mas são uma só carne. Deve conhecer um ao outro. Conhecer um ao outro envolve a carícia, envolve o companheirismo, envolve a atividade sexual. Isso envolve sentimento, tanto o sentimento triste quanto os bons. Veja o que Deus está falando sobre desfrutar o melhor de uma vida a dois. Deus não criou o ser humano para viver uma vida de solidão. Ele criou seres diferentes, de sexo diferente, para se unir um ao outro, para uma vida em comum, para uma vida a dois. Deus está falando para você, Deus está falando para mim, que devemos desfrutar desse relacionamento. Que esse relacionamento deve ser prazeroso, deve ser abundante, deve ser glorioso. Salomão continua dizendo que é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se um cair, o outro levantará. Então o que significa? Significa que quando vocês estão unidos em um só ideal, em um só pensamento, é melhor serem dois do que um. Porque vocês terão o melhor momento prazeroso de todo o seu trabalho. E aí Salomão disse, se um cair, o outro vai levantar o seu companheiro. Mas aí Salomão diz, ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Eu conheço pessoas que dizem, eu escolhi viver uma vida de solidão, não quero me envolver com ninguém. E na sua velhice, não tem nem um filho para socorrer, não tem uma mão amiga para levantar ele, quando muitas vezes passa por momentos difíceis da sua vida, ninguém o socorre, morre muitas vezes a míngua. Aí Salomão diz, também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará?
Isso traz novamente à mente o casal dormindo abraçado, um ao lado do outro, coladinho, corpo colado um ao outro, trazendo o calor humano. Quando esse calor humano, muitas vezes nos dias frios, as pessoas um ao outro se aquecem. E se alguém, diz Salomão, quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Isso está em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, 10, 11 e 12. A mensagem divina é para o ser humano não viver uma vida de solidão. Salomão diz que é melhor ser 2 do que 1. É melhor viver uma vida a 2. Então, existe uma passagem no livro de Eclesiástico. Eclesiástico capítulo é um livro que se encontra somente na Bíblia católica. Ele diz que não devemos acrescentar um segundo pecado ao primeiro, pois o mesmo por causa de um só ficará, o ser humano, por causa de um só pecado, não ficará impunes. Eclesiastes 7, verso 8. Por que a Bíblia diz, por que eu estou utilizando a Bíblia católica também? Porque existe mensagem que fala que quando você erra o caminho, quando você comete algo, e para muitas vezes tentar salvar aquele pecado, você acaba acrescentando um outro pecado, você acaba errando muito mais. A vida a 2 deve ser transparente, não deve ser colocado em segundo plano. É isso que Deus quer que nós venhamos fazer em nossa vida. Este é mais um pedacinho do Maná dos Céus sobre vida conjugal que eu, presbítero Gregório, trago ao grupo Casamento Feliz. Que Deus vos abençoe, amados. Fique na paz do Senhor Jesus.